Bom dia a todos. Então, hoje eu vou falar de sistema linfático. Essa aula, quero lembrar vocês da SP2 da UC5, já está no Moodle, ok? Então, o tecido linfático, gente, é o tecido que serve para, é o sistema que serve para drenar o líquido, né, extracelular, o líquido tecidual, ok? E esse líquido drenado pelos capilares linfáticos, depois ele acaba sendo retornado ao sistema venoso e volta a compor o volume total sanguíneo. Nessa figura aqui, a gente já observa, né, duas coisas. Primeiro, a gente tem aqui, ó, marcado nessas setas aqui o ângulo venoso, né? Então, o ângulo venoso é a região onde o sistema linfático vai encontrar novamente o sistema venoso. Pelo lado direito do corpo, é pelo ducto linfático direito, né? E pelo lado esquerdo, a gente tem o ducto torácico, né? Então, aqui, ducto torácico, tá? E aí, pela essa imagem, vocês já podem ver a área marcada é a área de drenagem do ducto linfático direito, certo? E o restante do corpo é a área de drenagem do ducto torácico. Então, o ducto linfático direito, no final das contas, ele drena o membro superior direito, metade do tórax direito, a metade do pescoço direito e metade da cabeça direita. Todo o restante do corpo, gente, é drenado pelo ducto torácico e encontra o sistema venoso pelo ângulo venoso. E, como eu falei previamente, o líquido intersticial ele acaba voltando para compor o sistema venoso, né? O sistema venoso não, o sangue que vai para o sistema venoso, tá? Então, a gente pode elencar como as funções do, do sistema linfático. Primeiro, né, drenar o excesso de líquido intersticial. Depois, nós temos o transporte, né, lipídios, principalmente no ducto torácico e os linfáticos intestinais, tá? E por fim, nós temos a relação, a execução de respostas imunes, tá? O sistema linfático ele acaba representando uma via auxiliar de drenagem do sistema venoso, tá? Os líquidos eles vão ser então devolvidos ao sangue, como eu falei, compõem a volemia total. E a circulação linfática ela está intimamente ligada à circulação venosa, né? Através do ângulo venoso. Então, pontos fundamentais: o ângulo venoso direito, está em azul aqui, ó, direito, ducto linfático direito. Ângulo venoso esquerdo, ducto torácico, tá? Isso aí não pode esquecer. E aí as áreas de drenagem, né? Simples para lembrar, né? Cabeça, pescoço aqui, membro. Eu sei que o bonequinho vai ficar feio, mas, né? Aqui, ó, tá? A área verde é a área do direito. Tórax direito, meio pescoço direito, meia cabeça direita. E o restante, né, aqui é do direito
aqui é do esquerdo. Bom, a constituição do sistema linfático, nós podemos citar a linfa, né, que é o que acaba circulando, tá certo? Os vasos linfáticos, tecido linfóide. Então, tecido linfóide nós temos linfonodos, tonsilas, baço e timo. Tá? Nessa figura a gente observa que na cisterna do quilo, uma dilatação na base, na parte mais inferior do ducto torácico, que é esse aqui, o principal ducto, né, que vai levar a linfa dos membros inferiores, do abdômen, tórax, tá, até entrar no ângulo venoso aqui, ó, esquerdo, e aqui ângulo venoso direito. Então, aqui a gente tem um resumo, né, mostrando a circulação sistêmica, a circulação pulmonar e como funciona, então, a circulação linfática. Então, primeiro aqui, nós temos o plasma sanguíneo que, filtrado, né, dos capilares sanguíneos, passa por espaços intersticiais e se torna o líquido intersticial. Esse líquido intersticial, ele acaba passando, né, pela parede dos capilares linfáticos que tem um pouco mais de espaço, né? E aí ele vai para o que se chama de vasos linfáticos aferentes. Esses vasos linfáticos aferentes levam a linfa até os linfonodos. Tá? Nos linfonodos, estruturas capsulares, que a gente vai ver mais à frente, os vasos que saem desses linfonodos chamam-se vasos linfáticos agora eferentes. Né? Aferente é o que chega, eferente é o que deixa, o que sai. Tá? Depois desses linfonodos, então a gente também tem, para ajudar, já que o sistema linfático ele não tem uma bomba, né? Ele tem alguns fatores que auxiliam nessa drenagem, porque não é bem uma circulação de linfa, porque ela não fecha o ciclo, né? Ela só é drenada, os vasos linfáticos, aqui os capilares, aí fundo cego, né? Aqui ó, fundo cego, não tem a circulação. Então, mas eu tenho válvulas, né? As válvulas dispostas nos vasos referentes, elas acabam por direcionar o fluxo da linfa, tá? E aí ajuda esse caminho. E no fim, os ductos linfáticos, né? Tá aqui, aí ele vai para os vasos linfáticos, dos vasos linfáticos vai para os ductos. Os ductos linfáticos, eles acabam por drenar, né, essa linfa para as veias subclávias, direita e esquerda, né, na região do ângulo venoso. Então, aqui nós temos o completo, mas vocês percebam que não temos uma circulação linfática, nós temos só uma drenagem linfática. Okay? Circulação eu tenho na região sistêmica, tá? E na região pulmonar. Agora, no sistema linfático é só uma drenagem, é só uma direção. Bom, nesse slide a gente consegue ver já a relação, né, do fluxo sanguíneo pela arteríola, aí a região de capilares e a vênula, e os capilares linfáticos em fundo cego, né, parece dedo de luva aqui, ó. Não tem, então, circulação. Eles apenas, né, iniciam no fundo fechado no tecido, coletam o líquido intersticial, esse líquido intersticial vem, entra no linfonodo, atravessa o linfonodo, vai para o ducto, vai para os vasos eferentes e aí vai para os dois ductos e a linfa retorna então para a corrente sanguínea. Tá? E assim como o sistema venoso, nós também temos um sistema de linfáticos superficiais e linfáticos profundos, que se encontram em poucas regiões que a gente vai ver mais para frente. Bom, novamente aqui esquematizado em tópicos, nós temos os linfáticos que se iniciam no espaço intercelular, né?
Eles drenam a parte do produto que é oriunda da atividade celular. Drena para onde? Para estruturas vasculares denominadas os capilares linfáticos. Tá? A rede é realmente extensa, tá? Entre capilares, os arteriais e venosos. Os capilares linfáticos, eles vão progressivamente se anastomosando e ficando mais calibrosos, e aí formam os vasos linfáticos aferentes do linfonodo. Como eu falei, né? Tem um vaso aqui, aí você tem um linfonodo, né? Aqui tem os septos. O que chega é aferente, o que deixa é eferente. Então tá aqui, tecido órgão, aí primeiro capilares, depois os vasos coletores, os linfonodos. Os linfonodos, vários recebem e formam o tronco linfático, né? O conhecido também como os ductos. E aí o ducto acaba drenando novamente para o sangue venoso, tá? Os capilares linfáticos, então, dá para ver o endotélio capilar, então ele é bem fenestrado e possibilita que esse líquido intercelular passe para o seu interior. Bem, os capilares linfáticos possuem uma parede extremamente fina e com diâmetro de cerca de 50 micrômetros. Tá? A estrutura deles, eles são formados por um endotélio, uma membrana basal que é incompleta, tá? E conectados, né, aos tecidos por filamentos chamados filamentos de ancoragem. São filamentos de colágeno, tá? E fibras elásticas que estão presas no tecido adjacente. Esses filamentos eles vão estar relacionados também com a entrada de proteínas e plasma para o interior desses capilares. Tá? A, a gente consegue ver na figura A aqui as duas redes, né? A rede de capilares superficiais, aqui, depois os capilares mais profundos, associados ao tecido muscular, e em B a gente observa a estrutura e a função de um segmento coletor. Né? Depois dos capilares, os capilares se unem, aí formam segmentos coletores. Tá? A rede dos capilares nos pré-coletores, ela aumenta, ela duplica, ela tem mais ou menos 100 micrômetros, tá? E ao contrário dos capilares, que são totalmente lisos, só no endotélio, esses coletores, eles possuem as válvulas, tá? Além disso, a parede não é só do endotélio, tem um pouco de tecido conjuntivo reforçando, assim como os coletores, que aí já aumenta de 150 para 600 micrômetros, tá certo? E apresentam essas válvulas. Essas válvulas, elas vão ter como função o direcionamento, certo, do fluxo da linfa. Então, de modo geral, o transporte da linfa ela vai ocorrer com ondas contráteis na própria parede do linfático, além de outros motivos, né? Nós temos essas ondas contráteis com mais ou menos de 10 a 12 ondas por minuto, né? Que quem é responsável é a musculatura lisa dos segmentos coletores, tá? E aí, o sentido do transporte ele é determinado pelo fechamento das válvulas distais e abertura das válvulas proximais. Tá? E aí, como visto aqui, ó, a distal fecha e a proximal, que é o sentido da linfa para cá, se abre e a linfa vai caminhando. Tá? Os vasos linfáticos, né, eles vão desembocar em linfonodos e o maior agrupamento desses linfonodos se encontra no núcleo do pescoço, né, nas axilas e nas virilhas, tanto que geralmente, né, moleque machuca o pé, antigamente, né, botava o pé
na rua, ia brincar na rua descalço, machucava, cortava o pé, tinha uma infecção, aí tinha lá um carocinho, um inchaço na região inguinal, na axila, eram as ínguas. As ínguas, né, são edemas, né, dos linfonodos, né, que os patógenos ficam presos e aí aquilo aumenta de tamanho, fica demasiado dolorido, a palpação e tudo mais. Outro local onde se tem bastante são os íleos pulmonares, e aí ao longo dos vasos ilíacos da aorta e da cava inferior. Ali principalmente pela drenagem de vísceras pélvicas e também a drenagem das estruturas abdominais. Ok? Entretanto, a gente deve lembrar que não existe, então, não há vasos linfáticos em cartilagens, nos ossos e no sistema nervoso central, tá? Nesses locais, nós não temos os vasos linfáticos. Os linfonodos, tá? São pequenas massas de tecido linfático limitados por uma cápsula fibrosa. E essa cápsula fibrosa é importante vocês lembrarem, porque isso vai fazer toda a diferença se, por exemplo, um linfonodo tiver uma metástase, ele estiver móvel ou não estiver móvel, estiver fixado aos tecidos. Se ele estiver fixado, muito provavelmente as células metastásticas ali, elas já estão fazendo metástase e invadindo, rompendo a cápsula e prendendo esse linfonodo aos tecidos. Então, um linfonodo não móvel é mais complicado do ponto de vista, né, de desenvolvimento de tumor do que aqueles linfonodos mais móveis. Os linfonodos estão dispostos ao longo dos vasos linfáticos, mais ou menos, né? Os livros trazem 600 a 700 linfonodos todo o organismo, envoltos na cápsula fibrosa, e no seu interior nós temos alguns septos, tá? Então, assim, ao longo do trajeto, pelos diferentes, né, vasos linfáticos, a linfa, ela tem contato com uma grande área do tecido linfático, tá? Grande área. E os linfonodos vão ter áreas de córtex, paracórtex e medula, né? Então, aqui, ó, paracórtex, acórtex e depois no centro, tá? Aqui nós vamos ter a medula do linfonodo, tá? E aí depois a histologia vai falar para vocês com mais dedicada, né, aonde se formam os linfócitos B, na região de córtex, né, então abaixo dos folículos secundários então tem a região de formação do paracórtex e linfócitos T e como funciona essas regiões. Bom, vamos ver agora quais são os órgãos linfáticos secundários e os órgãos linfáticos primários, tá? Então, além, né, de transportar o líquido intersticial, de transportar ali, emulsificar as gorduras do intestino, nós temos a defesa, né, defesa específica com função dos órgãos linfáticos. Os órgãos linfáticos primários, então, vão ser aqueles órgãos, por exemplo, o timo, né, e a medula óssea vermelha, o timo com diferenciação e comprometimento dos linfócitos T, a medula óssea vermelha com os linfócitos B, tá? Então eles fazem a formação, diferenciação e comprometimento das células imunes, tá? Então eu tenho aqui timo e aí a medula óssea vermelha, certo? E aí depois nós temos órgãos linfáticos secundários, né? Que são, nós podemos citar o baço, tá? Os próprios linfonodos. Aí eu tenho tecido linfático que está associado às mucosas, né? Então, que são as tonsilas,
Tem o tecido linfático associado aos brônquios e tem, então, são siglas brônquios, e tem o tecido linfático associado ao intestino, tá? Distribuído, né, por regiões do tecido. Nós temos as placas de Peyer, certo? Então aqui a gente tem a divisão, né, de órgãos primários e órgãos secundários, tá? Tá aqui num resumo, né? Timo e medula, órgãos primários, baço, linfonodos, tonsilas, o sistema linfático de brônquios e, por fim, as placas de Peyer. Então, aí aqui eu tenho os órgãos linfáticos secundários, tá? Órgãos linfáticos secundários. A disposição do tecido linfático, né, dos vasos linfáticos, ela geralmente eu tenho uma rede superficial no tecido celular subcutâneo e tenho uma rede profunda, aonde profundamente a face dos músculos e nas cavidades do corpo, tá? E a conexão que eu tenho entre essas duas redes são nessas regiões, gente. Poplítea, inguinal e axilar, tá? Basicamente nessas duas regiões que eu vou ter a comunicação entre a rede superficial e a rede profunda. Aqui a gente vê o esquema, né, mostrando que tem a face superficial do corpo. Lembrar que essa é uma construção geral, né, vocês não podem esquecer. Lembra que eu falo para vocês. Tem a epiderme, depois logo abaixo tem a derme, e aí depois a gente tem a tela subcutânea aqui, né? Tela subcutânea é a face superficial do corpo, tá? Então, é essa face superficial, depois vem a face profunda, depois é a face profunda, aí vem músculo, aí vem músculo. Então, daqui para cima, sistema superficial, daqui para baixo, sistema profundo, né? Aonde que eles se encontram, ok? Nas regiões poplíteas, inguinais e axilares. Então, essa conexão, né, somente na região poplítea, inguinal e axilar, tá? A disposição agora, vamos ver a disposição dos linfonodos. Então, eu tenho linfonodos aqui em vermelho, são profundos, e linfonodos em verde são linfonodos superficiais. Linfonodos superficiais. Tá? Então, temos o grupo de linfonodos cérvico-faciais, o maior volume que a gente tem. Tá? Depois tem o grupo axilar, supratroclear, que esse grupo aqui ele vai estar relacionado principalmente de mama, afecções de mama, os inguinais, tá certo? E aqui no da direita a gente observa novamente o que é o ângulo venoso, que é aqui, né? Vou fazer outra cor aqui. No meio, ângulo venoso aqui também. Um lado é a drenagem do ducto torácico direito, né? E do outro é o ducto linfático direito, e aqui é o ducto torácico, né? Aqui que eu digo aqui, à esquerda do ducto torácico. Né? Tá aqui é o sistema do Quilo, sistema de Pequet, recebe os coletores abdominais e vai subindo, desemboca. Tá? Quando a gente observa os linfonodos da caixa torácica, então a gente observa também um grupo superficial, né, retroesternais aqui,
Grupo da parede e depois é grupo profundo, de intrapulmonar e broncopulmonar, tá? Além do grupo de mediastino, que é esse espaço aqui. No pescoço, né, por exemplo, é mais fácil a gente ter as zonas, né? A zona 1 é a zona submandibular, a 2, a 3, a 4 é a júgulo carotídeo superior médio inferior, a 5 é a zona posterior e a 6 é a traqueal ali, na traqueal não, a tireoide, a região tireoide e laríngea, traqueolaríngea, tá? E assim, para cada região, a gente vai ter, né, zonas de drenagem e depois temos diagnósticos diferenciais, tá? Então, drenagem de cervicais anteriores, linfonodos occipitais, cervicais posteriores, né? Essa aqui é a região anterior, tá? Esse é o agrupamento posterior, né? Linfonodos retro e pré-auriculares, ok? Os bucais, aí essa é a zona intermediária da face, não é tanto, tá? Quando a gente passa para o esqueleto axial, então aí a gente observa linfonodos axilares, tá? Que eles vão drenar, né? Principalmente a mama, 30% da mama, os linfonodos, o restante vai para os linfonodos paraesternais, ok? Região de virilha, tá? Região inguinal, também bastante linfonodos. E depois, por último, o linfonodo poplíteo, né? Os linfonodos poplíteo, na região poplítea do joelho. Nessa figura, a gente observa, então, novamente aquela divisão, né, que eu já marquei antes, é que isso aqui é importante vocês terem em mente. Ó, essa é a divisão do ducto linfático direito, tá? Ó, tá? Essa é a divisão do ducto linfático direito. E o restante vem pelo ducto, é, aqui é ducto linfático direito, o restante vem pelo ducto torácico. Tem uma cisterna do quilo mais ou menos aqui, né? Os coletores dos membros inferiores, femorais, os ilíacos, as lombares, aí eles sobem, e aí aqui ângulo venoso esquerdo. Mesma coisa que eu desenhei, só mostrando agora, principalmente em B aqui, um desenho. Então, por mais que seja imprescindível e que a gente acabe não enxergando, né? Porque você não vai ver os capilares nos linfáticos no cadáver. Mal e mal você consegue ver ducto torácico, o ducto linfático direito e a cisterna do quilo você consegue ver, mas é mais ou menos essa rede que existe, onde eles acabam retornando 3 litros de linfa por dia de volta para o sistema venoso. E caso você não retornasse, nós teríamos edema, porque serão proteínas que ficariam acumuladas no líquido intersticial, aumentando a osmolaridade e trazendo mais líquido ainda para equilibrar. Então teria um edema de tecido, né? E nós vamos ver que tem diferença do edema de tecido em relação ao edema vascular, um edema venoso ou um edema linfático. Já vamos entender isso. A linfa, então, o que é transportado? Né? A linfa é um líquido transparente, aquoso, né? Ou às vezes discretamente amarelado se estiver relacionado com a, a linfa que corre, né? Que é drenada pelos capilares intestinais. Tá? As funções, então, ela remove as proteínas do líquido intersticial, como eu falei. As proteínas são muito grandes para entrar na parede dos capilares venosos, então eles passam sim nos capilares linfáticos. Tá?
Ajuda a fazer a remoção e destruição de bactérias, a formação de anticorpos, tá? A absorção de nutrientes do intestino e depois, né, o retorno desse líquido intersticial para a corrente sanguínea. Então, deixar bem claro isso, tem que ficar na cabeça de vocês. A linfa é drenada, então o linfático drena o tecido, a região intersticial e devolve para o sistema venoso. Quais são os fatores que vão fazer, então, além daquelas válvulas, né, da compressão dos capilares, quais são os outros fatores que trabalham para que eu tenha, eu vou falar circulação, né, mas vocês sabem que não tem um círculo, eu tenho só drenagem linfática. Primeiro é a pressão do líquido intersticial, né? Então, o aumento, se aumenta a pressão intersticial, aumenta a absorção de líquidos, tá? Pelos linfáticos, né? Uma questão da física de jogar mais líquido para dentro. As próprias válvulas dos linfáticos, né? O que elas vão fazer? Elas estão de poucos milímetros e essas fibras mioepiteliais nos capilares elas fazem com que eu tenha uma contração, né? Aquela contração lenta e rítmica que eu falei anteriormente. A bomba linfática, né? A bomba linfática, então aí sim eu tenho fibras musculares lisas, tá? Que faz uma contração mais efetiva conforme o volume de linfa no interior e aí vai jogando essa linfa proximalmente. Tá? A própria contração dos músculos do corpo, cada vez que o músculo do corpo comprime ali a massa, vamos dizer assim, um linfonodo e acaba essa linfa ganhando a circulação e a movimentação do corpo, né? Gravidade é a própria movimentação do corpo. Então, só para lembrar que a gente tem aqui 5 fatores, certo? De como o fluxo da linfático, né? Ele acontece. Relembrando aqui a parte dos órgãos linfáticos secundários. Então, só lembrar o que é o anel linfático da faringe, o anel linfático de Waldeia, porque é uma área né, onde entra muitos patógenos por corpo, o sistema respiratório, a parte digestória, início do digestório, né, com boca. E aí, então, tecido linfóide imunocompetente, a gente já viu isso, as tonsilas, os folículos, né? Nós temos a tonsila faríngea, lá no alto, teto da faringe, duas tonsilas palatinas, tá? A tonsila lingual e o par de tonsilas tubárias, né? Então, a gente pode interpretar como continuação lateral da tonsila faríngea, tá? Que a tonsila faríngea é uma continuação lateral. São esses, né, aqui, ó, cordões, esses pontinhos azuis que estão ali distribuídos. Aqui a gente consegue ver mais, né? Então, a tonsila tubária, a faríngea, a lingual e a palatina. Basicamente, as mais importantes aqui, então, é a faríngea, a palatina e a lingual. Ok? Tá? Aqui, a gente observa a tonsila faríngea normal, o cono, que é este espaço aqui, onde o ar vem pelo nariz e vai lá para trás, vai passar pela faringe. E quando essa tonsila ela cresce demais, né, ela fica hipertrofiada, acontece isso aqui. Nota aqui, cono, que é o espaço, né, passagem do ar da parte posterior do septo para a faringe. Então a tonsila faringe aumentada, adenoide, e aí ela vai dificultar a passagem de ar aí. Aqui a gente vê as tonsilas palatinas, de cada lado na fossa tonsilar. Né? Você observa que o arco, o palato glosso e atrás o palato faríngeo.
e na frente palato grosso, entre os dois a fossa tonsilar onde eu tenho amígdala. Então, algumas pessoas têm maior, outras menor, mas às vezes, quando está infeccionado, né? Essas tonsilas podem chegar aqui na linha média, dificultar muito a deglutição. Está aqui, letra C aqui, o desenho que eu falei. Letra B também a tonsila palatina. E aí elas chegam a dificultar, né? Bastante a deglutição. No próximo slide, então a gente observa uma secção, né? A faringe foi aberta posteriormente, longitudinalmente. A gente observa aqui na frente o arco palatoglosso, aqui o arco palato-faringe, né? E no meio a fossa tonsilar com a tonsila palatina. E aqui a estrutura de tonsila lingual, certo? Então, se eu lembrar que eu tenho daí uma tonsila faringe em cima de duas tubárias, eu formo realmente o anel de proteção da entrada, né, do sistema digestório e do sistema respiratório. Algumas condições clínicas, né, relacionadas ao sistema linfático. Então, eu tenho linfedema, linfadenomegalia, linfangite. O edema, gente, o linfedema, ele corre da seguinte maneira, né? Por alguma razão, eu tenho um comprometimento dos coletores linfáticos, tá? Dos coletores linfáticos. Se eu tenho os coletores comprometidos, eu tenho uma diminuição da remoção dessas proteínas do líquido intersticial. Porque vocês lembram, as proteínas são muito grandes para voltar pelos capilares venosos, elas precisam voltar pelos capilares linfáticos, tá? Só que aí, vagarosamente, né, essas proteínas vão ficando no tecido, então aí acaba ficando na extremidade, porque são aqueles coletores que são afetados. Só que, com o passar do tempo, o que acontece? A presença dessas proteínas no tecido, elas geram uma resposta de fibrose, né? É uma resposta inflamatória, depois uma resposta de uma fibrose. Aí esse tecido intersticial que antes tinha só ali um plasma, ele começa a ficar duro, não depressível e frio, diferente do edema vascular. Tá? Por que ele fica duro? Porque eu tenho a transformação daquele tecido onde tem muita proteína em um tecido fibrótico. Tá? E aí vai acabar deformando o membro, né? Então ele não é um edema que se você palpar ele vai ser depressível, ele é muito firme, e ele não diminui com o membro em repouso, nem mesmo com a elevação do membro, porque geralmente quando o edema é vascular, você ajudando, né, a drenagem venosa com a gravidade, isso dá certo. Por quê? Porque o edema é diferente. Esse edema aqui gera, né, como a gente já viu, gera então a formação de fibrose no tecido. Por isso que o edema linfático é diferente. Tá? Então aqui, né, inicialmente, por que ele é duro e ele não é depressível? Porque o edema da insuficiência venosa ele é mole e depressível. No começo ele é e vai regredir com repouso. Esse é um edema de insuficiência venosa. Só que com o passar do tempo, né, as proteínas do intestino, elas vão estimular a proliferação fibroblástica. Como eu falei, vai acabar produzindo uma fibrose. E aí, por causa da fibrose, ele fica duro, pouco depressivo e não desaparece com repouso. Se fosse venoso, né, aí a gente teria diferença. Né? Então, aí só olhando, né, mais ou menos vamos falar do ponto de vista didático, né? Olhando, palpando um edema, você já pode dizer mais ou menos se ele é linfático ou se ele é de origem
vascular. Linfadenomegalia, então eu tenho um aumento do volume do linfonodo, que são as ínguas, né? Como eu falei, geralmente a região inguinal, axilar, né? Supraclavicular e cervical, onde tem o maior número de linfonodos também. Você tem uma infecção, né? Geralmente é um corte na mão, no pé, tá? E aí aquilo, as bactérias vão sendo levadas proximalmente, né? E param nos linfonodos, e ali elas acabam criando uma resposta inflamatória do linfonodo. Esse linfonodo acaba tendo um edema aumentado de volume, né? Só que ele é móvel, né? Diferente de um avanço num linfonodo, onde tem metástase, que aí pode ficar não móvel ou mobilizado. Por que ele ficaria mobilizado? Porque o tecido tumoral já romperia a cápsula dele, tá certo? Então, quando falo em linfadenomegalia, nada mais é do que as famosas ínguas. E na linfangite, né, eu tenho uma inflamação do vaso linfático. Então, eu tenho vermelhidão, tem dor e edema no trajeto. Claro, por que eu vou ter edema? A gente pode ver aqui esse membro, né? Aqui, ó, largura de um, largura do outro. Né? Esse edema, porque se eu tenho, né, meus vasos linfáticos comprometidos, meus capilares, meus coletores comprometidos, eu não consigo remover o líquido intersticial adequadamente. Aí é aquela cascata de fatores que eu já expliquei antes. Tá? E por isso que acaba tendo edema. E com o passar do tempo, lembrar desse slide. Né? Por que, que o edema acaba sendo duro e não depressivo? Ok, gente? Beleza? Então, essa era a aula de linfáticos, generalidades. E fiquem tranquilos, no quarto período, vocês vão ter, a gente vai iniciar o quarto período aí com o estudo regional dos linfonodos, né? Dos linfonodos de cada região do corpo. Aí vai ser bem mais aprofundado, tá bom? Um grande abraço para vocês e daqui a pouco a gente já se encontra.